Baixa aqui. Boa noite a todos. A gente está aqui na livraria Promo Livros, no Shopping Butantã. E a gente viu uma quantidade enorme de livros do Hitler expostos na livraria. E a gente gostaria de expor essa situação, porque ontem uma seguidora nossa, Rivka, ela me mandou mensagem. Ela disse que veio aqui nessa livraria e que ela ficou aflita com a quantidade de livros referentes ao tema que são apresentados aqui. A gente veio aqui ver e conversar, inclusive, com os proprietários ou os funcionários a respeito de por que tanta exposição de livros do Hitler aqui, tá bom? Existe uma proibição em alguns estados brasileiros. Eu não sei em São Paulo exatamente como é que está tramitando essa lei, já foi proibido, depois eu não sei se foi liberado, mas de qualquer forma eu compreendo que existe uma exposição aqui demasiada desses livros. E eu acredito que quando a gente fala nunca mais em relação ao Holocausto, em relação ao preconceito contra qualquer outro grupo, eu acho que a gente precisa tomar ações concretas a respeito disso e não somente fazer atos. Tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui, vejam essa Tem ali pra lá também, Moura. Sim, vamos pra lá. Ó, aqui tem mais, ó. É uma Ali quantidade realmente muito grande. Ah, não, é aqui atrás. Aqui, ó. Aqui, Mais livro. aqui. Pode virar aqui. Ali na frente. Na frente? No meio da loja. No meio da Aonde? loja. No meio da loja, aqui no meio. Onde? Aqui, bem exposto aqui na Bem na frente. frente da loja. Onde que você viu mais? Eles tiraram. Bom. Tava aqui. Estava bem aqui, bem na frente da loja. Enfim, é uma quantidade bem grande desses livros. Aonde? Aqui, ó. Aqui. Bem na frente da loja. E assim, o que Dois. Sim. E assim, o que é curioso é que a gente vê se espalhando esse tipo de conteúdo, esse tipo de material em um país onde eu acredito que 80% das pessoas são de origem afrodescendente, de alguma forma, não é? Tem alguma origem. E a gente sabe que o povo brasileiro, o povo miscigenado, ele é considerado de terceira classe pelos nazistas. Isso se a gente não contar as dezenas de milhões de descendentes de judeus que com certeza teriam sido computados entre aqueles que estariam nos campos de concentração. Mas eu chamo os nossos irmãos negros, os nossos irmãos nordestinos, pelos quais a gente sempre se levanta, para prestarem atenção nesse fenômeno. O que está acontecendo aqui no Brasil nesse sentido? Olá, boa noite. A Rivka esteve aqui ontem, né, Rivka? Você quer contar um pouco o que aconteceu? Eu estive aqui ontem, aí eu estava simplesmente passando pela loja, de repente eu vi Vai mais perto que tá a música, tá barulho. tinha vários exemplares do livro Minha Luta. E São vários livros, né? Não é um vários só. livros, Sim. em diferentes locais diferentes. Deixa só ela terminar e eu já te explico. diferentes. Eu primeiro me dirigi ao balcão, tentei uma abordagem amigável, expliquei que esse livro, na verdade, é um livro que pega genocídio e que mãos erradas ele pode causar grandes estragos. E simplesmente o dono da loja virou e falou que não era proibido e que não estava fazendo nada de errado. Você se sentiu debochada, você disse que alguém riu e Sim, etc. porque quando eu virei pra ele e falei, olha, esse livro é tão perigoso, porque assim, minha família passou pela guerra, eu não sei, passou existe uma pelo proibição de se gravar? Holocausto, várias pessoas, foram 6 milhões de judeus que morreram Olha por que causa desse estrela de livro. Davi bonita. Ele riu. Vem cá, moço, vem cá. Então ele começou a rir, simplesmente chamou segurança pra me tirar da loja. Veja só o quão judaico que é o Brasil. Que estrela de Davi bonita. A família é judia. Judia, o que o senhor acha de uma loja que está trazendo muitos livros do Hitler por todas as seções?
Inclusive a minha esposa ela foi para os Estados Unidos, porque a minha mente ela vai casar, entendeu lá? Mas então, parabéns. Então, é isso, né? Quer ver se o... Eu quero. Vamos ver se algum funcionário quer conversar com a gente. Acho que ele... Porque a nossa ideia não é... Acho que esse cara, vê se ele é funcionário da loja. Ele? Ló. É o cara. Oi? Fala Não, pode falar em português. Ela? não, é um funcionário de camiseta. Ah, não, tudo bem, mas Migão, a gente não quer expor. Tudo bem? Você é funcionário, você é o dono dessa loja? Eles estão pedindo pra gente parar de filmar, mas a gente não vai parar de filmar. Porque a gente acha que a exposição que está tendo aqui desses livros de Hitler, ela parece uma apologia ao nazismo. Então a questão é a seguinte: ninguém vai nos calar enquanto tiverem livros Na frente da loja, na cara da loja, vários. e tantos em várias sessões Ali, ó. ofendendo Aquele ali foi ofendendo a memória dos meus antepassados. Dos meus antepassados, dos dela, do Ione que está filmando, e ofendendo 100% do povo brasileiro. Eu digo, se alguém por acaso quiser fazer apologia ao nazismo, vá embora do Brasil. Vá embora do Brasil, porque o povo brasileiro é um povo miscigenado, é um povo que não aceita esse tipo de mensagem, ok? Bom, então é isso. Eu gostaria realmente de... Vamos ver se algum funcionário quer conversar com a gente. Vamos ver se o proprietário da loja... Não vamos expor os funcionários. Vamos ver se o proprietário da loja está aqui, se ele gostaria de conversar. O senhor é funcionário? Não? Alguém gostaria... Poderia conversar com você, se você pode? Tá bom. Então, não, só me filma então, não filma você, tudo bem? Tá bom. Então, a gente, essa nossa amiga, ela me procurou, vem mais perto por causa do som. Ela me procurou ontem, ela disse que ela veio aqui, ela se sentiu muito mal. Como judia e não somente como judeus, inclusive como você ser humano, no regime, né? No regime de Hitler, você, por exemplo, seria um servo, você seria uma pessoa que teria que se curvar para eles montarem em cima de você. Então ela se sentiu mal e ela disse que ela foi conversar e tal, e ela se sentiu desrespeitada na forma que abordaram ela e etc. Eu queria só compreender uma coisa. Vocês não acham estranho, num país como a grande maioria das pessoas são miscigenadas, vocês terem tantos livros do Hitler espalhados pela livraria, um livro que ele é polêmico não somente pelo conteúdo, mas também pela questão jurídica, várias vezes ele já foi proibido, etc. Vocês não acham estranho tantos livros dele espalhados? Só for funcionário, não pode fazer nada. Não, eu entendi, mas você acha isso normal? Nunca foi conversado? Não, eu entendi. Por isso eu nem quero te expor e não quero expor funcionário nenhum. Se o proprietário quiser conversar com a gente, será muito bem-vindo. Mas, porque assim, eu vou falar, eu tenho esse livro em casa, eu li esse livro, ok? Eu sou preparado para ler esse livro. Agora, se existe uma permissão na lei, e a pessoa quer vender o livro, tem um livro num canto, etc., para quem vem procurar é uma coisa. Mas essa exposição demasiada em todos os cantos é algo realmente que choca. Vocês nunca se perguntaram sobre isso? A questão dele estar espalhado é porque a livraria não tem tantos livros para expor. Entendi. Porventura veio uma grande quantidade desse livro. Veio uma grande quantidade desse livro, vejam só. Espaços vazios. E aí então o material que é colocado é um material que promove o ódio. Que promove, o senhor que é segurança, por exemplo, o senhor, de acordo com essa doutrina, é capacho. Assim como eu. É capacho, assim como ele. E ela. A doutrina nazista, ela é uma doutrina que prega a superioridade de uma suposta raça, porque raça só existe uma, a humana. A suposta raça ariana, de acordo com a qual o senhor, ela, eu e esse rapaz que está segurando a câmera, e a grande maioria dos brasileiros, teriam que se tornar servos daquela raça. É isso que está escrito naquele livro. É um livro que te ofende. Só tem filhos? Tem. Que ofende teus filhos. Entende? Eu nunca li o livro. Então, eu digo para o senhor, se o senhor quiser, eu vou deixar meu WhatsApp com o senhor para ler com o senhor, para te mostrar o que tem nesse livro. Ele é um livro racista ao extremo, prega o ódio e que prega a superioridade de uma raça. De uma suposta raça que não existe.
porque raça só existe a raça humana. Então é isso, Vamos filmar. da mesma loja. forma... Aqui ó, loja no Shopping Butantã. Chama Promolivros. Promolivros. Ah, vira aqui. E eu vou dizer para o proprietário da loja que se ele quiser conversar com a gente, igual a gente teve um caso agora no Ceará, foi maravilhoso. A gente conversou com jovens que nos ameaçaram de fazer um atentado contra nós. Eu chamei eles na televisão e eles pediram desculpa, eles conversaram com a gente e eles acabaram de alguma forma tendo uma projeção positiva. Eu digo a mesma coisa para o proprietário dessa loja. É um pouco difícil acreditar que não existe, que existe uma inocência nesse tipo de exposição. É muito difícil. É um livro racista, é um livro conhecido por seu ódio. Existe aqui, na minha visão, algo que se parece com uma divulgação. Agora, se por acaso não é essa a intenção, eu recomendo para o senhor, retire esses livros. Retira os livros. Isso não é censura. Faça alguma ação, né? Faça alguma ação positiva. Coloca menos, quer vender o livro, se a lei permite, deixa num canto e etc. como mais um livro. Mas não como o grande livro e o grande assunto da livraria. Porque isso mancha a tua livraria, isso mancha mentes e corações de pessoas que estão precisando de amor. Hoje o povo brasileiro precisa de amor, precisa de diálogo. A nossa sociedade está completamente quebrada, dividida. Nesse período, colocar esse tipo de coisa numa livraria grande como essas, que faz você passar na frente qualquer livro por R$10, quer dizer, muitas pessoas entram aqui, e aí? E quantas pessoas não podem se inspirar nesse ódio, nessas ideias de ódio, e cometerem ações perigosas, ações criminosas por conta desse livro? Então eu quero aqui deixar uma mensagem para as autoridades, para os dirigentes que inclusive muitas vezes dizem nunca mais, mas quando acontece esse tipo de coisa, se eximem de agir. As coisas não podem ficar assim não. O povo brasileiro infelizmente está muito dividido, o ódio reina e nazismo. Uma das maiores vítimas do nazismo, o senhor sabe quem foi? Uma das maiores vítimas do nazismo foi o povo alemão. Sabe quantos alemães morreram? 8 milhões de alemães morreram. 8 milhões. Sabem quantos seres humanos morreram pelo nazismo? Por causa da guerra que eles causaram? 100 milhões, metade do Brasil. As pessoas que apoiavam Hitler morreram. A maior parte deles morreu. Então realmente apoiar esse tipo de coisa, divulgar esse tipo de coisa, encher prateleiras como se fosse algo, uma forma de chamar a atenção das pessoas, comprem esse livro, na minha visão e de acordo com o bom senso, é corroborar com o nazismo, é corroborar com uma ideologia que vai contra a raiz do Brasil, que é miscigenada. Eu estou vendo as pessoas passarem aqui na frente da livraria e são todos brasileiros que seriam, não, é impressionante, é todo mundo, né? Que seriam considerados escravos, capacho, lambiçola daquele psicopata, daquele regime maldito. Então fica aqui a nossa proposta. Se quiserem dialogar, se quiserem fazer alguma ação positiva, a gente pode trazer aqui sobreviventes do Holocausto para fazer uma palestra aqui na loja, ok? E se não, então a gente vai ver o que é possível ser feito dentro da lei. Eu agradeço a todos, eu peço a todos que compartilhem esse vídeo, porque essa ação aqui, vem aqui, Rivka, essa ação aqui, ela é uma ação concreta. Nós precisamos parar de nos limitarmos a posts, precisamos parar de nos limitar a atos do dia do Holocausto. Precisamos parar com essa cultura do slogan, nunca mais, nunca mais, nunca mais, mas na hora que a gente vê uma coisa dessas pela frente, enfia a cabeça debaixo da terra e finge que nada está acontecendo. Está acontecendo sim. Eu estou chamando para o diálogo, mas eu não consigo compreender essa atitude a não ser como um tipo de apologia ao nazismo. Eu não consigo compreender de forma diferente.
Então eu quero chamar a todos, autoridades, dirigentes, de todos os grupos, nordestinos, negros. Qual que é a editora lá do livro? A editora? É. Eu acho que ele não tem editora, mas... Hoje em dia, um dos temas que também estão sendo muito tratados com justiça é a questão dos portadores de deficiência. Tem gente que não sabe, mas 500 mil deficientes alemães foram mortos pelo regime nazista. Então eu digo, toda pessoa de bem, toda pessoa correta, independente da cor, da religião, tem que repudiar esse tipo de situação e cobrar das autoridades e se manifestar e se posicionar, porque isso aqui é uma agressão contra todo o povo brasileiro. E as pessoas que divulgam isso aqui se aproveitam, se valem da falta de conhecimento do povo em relação a qual era a doutrina nazista. Ah, era contra os judeus. Não, não era contra os judeus, era contra esse senhor que está passando aqui, porque ele é negro. É contra aquela senhora que está passando ali, porque ela é miscigenada. Porque a maior ojeriza do Hitler era a mistura daquilo que ele chama de raças, ou seja, o Brasil. Então um livro desse ser vendido no Brasil, espalhado em uma livraria ou em várias livrarias, é uma afronta ao povo. Fala o nome da livraria, Muré. Promo Livros, Promo Livros no Shopping Butantã. É uma afronta ao povo brasileiro. O povo brasileiro tem que se levantar e dizer não ao nazismo. Não somente por solidariedade aos judeus, como nós temos também solidariedade aos negros, nós temos solidariedade aos nordestinos, a todo o povo. Esse é o nosso trabalho da Sinagoga Sem Fronteiras. E todos que nos acompanham sabem disso. Mas eu digo, não somente por solidariedade aos judeus, mas solidariedade a essa mulher que está passando aqui na frente. Ao segurança que está aqui, que é o povo miscigenado, que seria o capacho do nazismo. Acorda, Brasil. Não aceitemos isso. Vamos protestar, repudiar, até isso ser completamente tirado das vitrines. Muita gratidão a todos. Comprar o livro, ele não me deixa abrir. Ele tirou da minha Eu vejo aqui. Mercadoria. Não vou abrir. Não tem. Não pode abrir o livro? Ele está aberto. aberto, eu Estava não abri aberto, nada. estava aberto. Não, Editora ela não abriu nada. Pessoal, não pode abrir o livro. Tá aberto, eu não abri nada. Eu tô com o celular na mão. Como que eu abri? Como que eu abri? Já mostraram uma fé. Não precisa. Olha o livro aqui, Não precisa ó. discutir. Cheio. Imagens, minha luta. Ó. Imagens do Eles vídeo. falaram que não pode abrir o livro. Eu não abri livro nenhum. Abri o livro. Tá aberto. Ele estava aberto. Ele estava no plástico aberto, eu peguei o de baixo. Tanto que tem outro que está aberto. Eu estava junto contigo lá fora. Aqui o trabalho que você está fazendo aqui, mas ninguém está atrapalhando É. você. Mas por favor, Não, não. ele falou que não pode abrir o livro, que não pode. Tá sem editora. Ok, eu vou dizer pra vocês em primeiro que eu não abri o livro, eu acredito nela que ela tá dizendo que não abriu, o senhor tava comigo lá fora, o senhor também não pode ter visto. E eu posso dizer uma coisa, o que o senhor devia estar indignado, o senhor devia estar indignado, de verdade, com o livro. Eu não leio o livro, então eu não tenho Esse que é o problema. O senhor devia estar indignado em fazer segurança de uma loja que tem um livro que te considera um cidadão de terceira categoria e o senhor e seus filhos deveriam ser escravos dos nazistas. É isso aqui que devia te deixar indignado. É uma pena, é uma pena, é uma pena. Não posso dizer que o senhor referente ao livro porque eu não li o livro. Então, Eu sei disso, mas esse que é o problema. Justamente. Mas esse que é o problema. Eu estou dizendo para o senhor que esse livro aqui coloca o senhor e todo brasileiro miscigenado, todo brasileiro afrodescendente como terceira categoria, como uma pessoa que deveria ser um escravo dos nazistas. Só isso. Isso devia te deixar indignado. Tem muitos Bom, gente, livros do nazismo aqui que são da editora Leia. Também não é o Mein Kampf, mas tem outros que são da bom, editora Leia. nem todos. Ok. Enfim, esse vamos aqui lá, não vamos, tem. Esse aqui eu vamos pesquisei. encerrar. Vamos encerrar. Ele- Não sei se é sobre história também. Ele Vamos fala encerrar. sobre- Põe aqui não pra mim também. Bom, é isso, minha gente. Eu acho que essa é a grande questão e essa conversa com o senhor que faz a segurança aqui demonstra exatamente o que acontece. Quer dizer, você encontrou um livro aberto e aí vem toda a indignação em relação a abrir um livro, supostamente abrir um livro. Mas um livro que considera o Brasil
o povo brasileiro miscigenado por excelência, que tem essa grande virtude de ter o mundo inteiro dentro de si, um livro que considera o brasileiro um capacho, um escravo potencial, ficar em cima das prateleiras, aí tudo bem. Por quê? Porque eu não leio. Então é isso, minha gente. Foi. O Brasil precisa simplesmente repudiar, e essa palavra que ele falou agora, eu não leio, é exatamente o que dá espaço livre para cultivarem esse ódio todo, a ignorância. O povo brasileiro precisa conhecer o que foi o nazismo e precisamos extirpar, arrancar todas essas ervas daninhas que vêm de norte a sul do Brasil brotando. E o pior de tudo, a grande maioria seria capacho dos nazistas também. Tá bom? Então agradeço a você, vamos cobrar as autoridades, vamos cobrar as lideranças, e eu estou à disposição de todos para juntos a gente esmagar essa praga. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado, compartilhe esse vídeo e faça parte dessa divulgação.